Bom dia, boa tarde, né, ou boa noite. Eu sou o Jadir e vou apresentar o trabalho sobre equações diferenciais. Trabalho de cálculo, primeiro semestre de 2022. Inicialmente, vamos definir o que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma ferramenta das ciências exatas utilizada para resolver diversos problemas, utilizando como método de resolução equações envolvendo derivações de algumas maneiras, que serão abordadas mais à frente. Exemplo, como taxa de crescimento, variação, controle de colônias de bactérias, entre outros. Ou seja, uma equação diferencial ela é utilizada para resolver diversos problemas que sem elas não seria possível de solucionar. Ela pode ser dividida de duas maneiras: equação diferencial ordinária ou equação diferencial parcial. A equação diferencial ordinária envolve a derivação de apenas uma letra, dy em relação a x, dy sobre dx, mais x igual a 3. Isso é uma equação diferencial, no caso, ordinária, que é de apenas uma letra. E temos a EDP, que é a derivação de mais uma letra, feita com derivações parciais. Derivada parcial de y em relação a x, menos derivada parcial de y em relação a t, igual a zero. Porém, esse tipo não será abordado. Então vamos para as equações diferenciais ordinárias. É o tipo de equação diferencial que nós estudaremos agora. Inicialmente, vamos introduzir quais são os tipos de variável, que é algo importante de se entender. Bom, primeiramente nós temos a variável dependente e variável independente. Como o próprio nome diz, a dependente é uma variável que depende da outra. Por exemplo, y igual a x mais 2. Nesse caso, a variável dependente é y, pois é originada de x. A variável independente, como o próprio nome diz, independe do valor de qualquer outra variável, sendo ela quem gera dependente, ou seja, seria o x no exemplo anterior. A ideal pode ser classificada de duas maneiras, quanto à linearidade, quanto à ordem, que serão abordadas separadamente. Quanto à linearidade, há três casos em que uma EDO não é linear. O primeiro caso é quando a variável dependente multiplica sua derivada, ou seja, nós temos aqui o exemplo, dy sobre dx vezes y mais y igual a 3. Nesse caso, nós temos y, a derivada de y em relação a x, multiplicando y. Y está multiplicando a sua derivada, e o y é variável dependente. Quando a variável dependente estiver com expoente diferente de 1, ou seja, nós temos aqui a derivada de y em relação a x, dy sobre dx, ao quadrado. Nesse caso, não necessariamente a derivada precisa estar ao quadrado também, mas se tiver a derivada ao quadrado, ou qualquer expoente diferente de 1, já é não linear. Então, nós temos y dx ao quadrado mais y ao cubo igual a 3, classificando ela como não linear. Quando a variável, e o outro caso, quando a variável dependente estiver em função trigonométrica. Então, nós temos aqui dy sobre dx mais seno de y igual a 3. Nesse caso, a variável dependente é o y. Nós temos seno de y igual a 3. dy sobre dx mais seno de y igual a 3, caracterizando ela como não linear. Nós temos a classificação quanto à ordem. Para classificar uma EDO quanto à ordem, apenas verifica-se a derivada de maior ordem nela. Então, nós temos dy sobre dx vezes y mais y igual a 3. Nesse caso, é apenas uma derivada, então a derivada de primeira ordem. Nesse outro caso, nós temos d2y sobre dx quadrado, dx2, mais y ao cubo igual a 3. Nesse caso, nós temos uma de segunda ordem. Se fosse classificar a linearidade, ambas seriam não lineares, porque esta multiplica a derivada, o y multiplica a sua derivada,
E na segunda, nós temos y ao cubo, um expoente diferente de 1. Então, vamos para os exercícios. Os 2 exercícios selecionados para este trabalho. Os exercícios escolhidos foi um de primeira ordem e um de segunda ordem. O primeiro exercício, né, foi sobre equações diferenciais exatas, que é de primeira ordem. Mas o que é uma EDO exata? Ela é encontrada da seguinte forma: m de xy dx mais n de xy dy é igual a zero, sendo m de xy e n de xy funções em x e em y, funções que dependem de x e de y, não precisando obrigatoriamente ter as duas letras, ou seja, a m de xy ela pode ter só y ou só x, a n de xy pode ter só x ou só y, mas devem estar neste formato aqui. Então, como resolver? Vamos exemplificar aqui, utilizando o primeiro exercício. E elevado a y dx mais x e elevado a y menos 2y dy. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos o formato, mas nós não sabemos se ela é uma exata ainda. Tem uma maneira de você verificar se ela é exata, porque muitas vezes ela vai estar no formato e não vai ser uma equação exata. Então, o primeiro passo é verificar se ela é exata. Então, você vai pegar o m, derivar ele em relação a outra letra. Então, aqui ele está acompanhando dx. Se ele está acompanhando dx, você vai pegar o m e derivar em relação a y, que é esse outro d. O n, você vai pegar o n, derivar ele em relação a x, que é a outra letra, que aqui é dx e aqui é dy. Se aqui fosse dz, você ia pegar isso aqui e derivar em relação a z, que é a outra letra. Então, a derivada parcial de m em relação a y é igual a e elevado a y, e a derivada parcial de n em relação a x é igual a e elevado a y. Então, dá a mesma coisa. Como elas são iguais, a equação é classificada como exata. O segundo passo. Nós vamos escrever que existe uma função f de xy tal que f de xy é igual a c. Vamos atribuir. E a derivada parcial de f em relação a x é m de xy e a derivada parcial de f em relação a y é n de xy. Então, a partir daqui você está começando a resolver essa EDO. Antes você só determinou se ela era uma exata ou não. Agora vamos utilizar os métodos para resolver uma equação exata. Inicialmente você vai escolher uma delas, de preferência que for mais fácil de integrar, porque você vai ter que integrar em relação a x a m ou integrar em relação a y a n. Nesse caso eu escolhi a derivada parcial de f em relação a x, imaginando que a m seja mais fácil. Então, nós temos aqui, vamos pegar essa equação aqui e vamos integrar esses dois lados em x. Integrando isso aqui em x, vai dar a própria f de xy. Integrando a m de xy dx, nós temos elevado a x mais uma constante, que é uma integral imprópria. Só que isso aqui é uma derivada parcial em x. Tudo que tiver y sozinho, quando você derivar uma função em x, o y sozinho ele vai virar zero. Então, quando você integrar em x, você tem que deduzir, imaginar que pode ter uma função em relação a y. Não vai ser só um número, uma constante. Isso aqui vai ser uma função em relação a y, porque no momento que você deriva essa expressão aqui em relação a x, tudo que tem y, tudo que tem só y e não tem x, vai sumir. Então, a constante é em relação a y. Então, nós vamos numerar a equação, porque a solução da EDO será partida depois disso. Então, nós vamos, para determinar o c de y na nossa solução, nós vamos derivar o f em relação a y. Ou seja, nós vamos derivar em relação a outra letra.
Se você derivou em relação a x no começo, você vai integrou em relação a x, você vai derivar em relação a y. Se tivesse começado com o n integrado em relação a n, a gente derivaria em relação a x. Nesse caso, vamos derivar em relação a y. Então, derivando em relação a y, nós temos derivada parcial de f em y é igual a xe elevado a y, mas mais c' de y. Como a derivada parcial de f em relação a y é igual a n de xy, é o próprio n, nós temos que o n de xy vai ser igual a x elevado a y mais c'. Então, substituindo o próprio n, vai cortar o x elevado a y, sobrar apenas c' igual a menos 2y. Então, nós não queremos c', você quer o cy, o c de y. Para determinar o c de y, é importante integrar, deve-se integrar dos dois lados em y, porque integral é a antiderivada. Quando você integrar uma derivada, ele vai voltar na própria função. Então, c em função de y vai ser menos y ao quadrado. E como quarto passo, apenas devemos substituir c de y na equação 1. f de xy é igual a e elevado a y vezes x menos y ao quadrado. Como f de xy é igual a c, temos que c vai ser igual a x elevado a y menos y ao quadrado, sendo essa a solução geral da EDO. E esse foi o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo. O segundo exercício é sobre EDO de segunda ordem não homogênea. Uma EDO de segunda ordem pode ser resolvida de diversas maneiras, mas o método mostrado será pelos coeficientes indeterminados. Então nós temos y duas linhas menos 2y' igual a e elevado a x seno de x. Esse tipo de equação, equações de segunda ordem que será mostrado, o tipo de resolução não serve caso aqui tenha letras como x ou t, dependendo da variável independente, mas caso aqui não sejam números constantes o que acompanham o y duas linhas, o y', terá que ser resolvido de outras maneiras, seja por transformada de Laplace ou por outros métodos de resolução. Nesse caso, para resolver esse EDO, vamos dividir a resposta em duas partes, para então juntá-las, sendo uma delas a homogênea e a outra parte a não homogênea. Vamos chamar a solução homogênea de YH e a parte não homogênea de Y. Assim, a solução geral da EDO será Y igual a YH mais YZ, que vai ser a solução geral da EDO. Essa soma vai ser, no caso. Inicialmente, vamos resolver a parte homogênea da EDO. Então, você reescreve y duas linhas menos 2y na parte esquerda e você iguala a zero. Então, você vai substituir y duas linhas, y' e y por r ao quadrado, r e 1. Se você não tiver um desses termos, você só não substitui, por exemplo, aqui não tem y, então você não vai colocar um 1 no meio da equação. Então, nós temos r ao quadrado menos 2r igual a zero. Logo, r igual a zero ou r igual a 2. Para cada tipo de solução que pode ter o r, existe um tipo de solução para a parte homogênea. Então, nós temos três tipos, O primeiro, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é para raízes reais distintas. O tipo 2 para raízes complexas. E o tipo 3 para quando der duas raízes reais e iguais. Nesse caso, apenas a solução 1 é válida, pois a equação homogênea obteve duas raízes reais distintas. Portanto, a solução da parte homogênea será YH vai ser igual a C1 mais C2 e elevado a 2x. Aqui nós temos e elevado a zero, que vai dar 1. Então, vai sobrar isso aqui. O segundo passo vai ser descobrir a solução da parte não homogênea, que é a parte mais demorada desse tipo de equação. Para determinar a solução não homogênea, deve-se fazer uma dedução, sendo linearmente independente
em relação à solução homogênea, ou seja, ela não pode ser um múltiplo, podendo ser diferente para cada tipo de expressão do lado direito da equação, porém apenas se for um dos três tipos, polinômio, exponencial ou seno e cosseno. Ou seja, se aqui na direita, depois do igual, você não tiver um polinômio exponencial ou seno e cosseno, ou seja, se tiver uma tangente, cotangente, uma secante, um arcotangente, qualquer tipo de função ou equação que não esteja encaixado nesses tipos, você deve fazer de outra maneira, que não será abordada aqui. Logo, como temos seno de x nessa equação, será usada a dedução para tal. Y vai ser igual, o yzão, né, vai ser igual a e elevado a x seno de x, mais b elevado a x cosseno de x. Vamos marcar aqui com um asterisco, porque essa é a solução da nossa parte, da parte não homogênea. Só que é importante, a gente deve determinar o a e o b. Como determinar o a e o b é o que será mostrado agora. Vamos derivar, inicialmente, né, nós vamos derivar y. Então, y' igual a e elevado a x seno de x, mais a e elevado a x cosseno de x, mais b elevado a x cosseno de x, menos b elevado a x seno de x. Então, nós vamos derivar mais uma vez. Y duas linhas vai ser igual a toda essa parte, né? Depois de você derivar e fazer as derivações, nós temos a e elevado a x seno de x, com a elevado a x seno de x vai cortar. O ae cosseno de x, o ae cosseno de x vai juntar. O be elevado a x cosseno de x com b elevado a x cosseno de x vai cortar também. E nós vamos juntar o be elevado a x seno de x com b elevado a x seno de x. Então, y das linhas vai ser apenas essa linha aqui. Então, depois de determinar, nós vamos substituir na equação não homogênea, que é y duas linhas menos 2y' igual a e elevado a x seno de x. Então, vamos lá. 2a elevado a x cosseno de x menos 2bx seno de x menos duas vezes todo y', né? Tudo isso é igual a e elevado a x seno de x. Aplicando a distributiva, né? Depois de aplicar a distributiva, nós temos 2a cosseno de x, com 2a cosseno de x, vai cortar. 2b seno de x, com 2b seno de x, vai juntar, vai ficar menos 4. 2b cosseno de x não vai juntar com ninguém, e o 2a seno de x também não vai juntar com ninguém. Em seguida, depois de fazer as devidas junções, você tem uma equação que você vai colocar o e elevado a x seno de x em evidência. Então, vai fazer uma comparação. E elevado a x seno de x, o que acompanha ele no lado esquerdo é menos 2a menos 4b. O que acompanha ele no lado direito é e elevado a x seno de x. Então, é 1, perdão. Vai ser 1. Nós temos 1 aqui. Então, menos 2a menos 4b é igual a 1. O que acompanha b elevado a x cosseno de x é 0, porque você não tem esse termo no lado direito. Então, menos 2b é igual a 0. Logo, você conclui que b é igual a 0. Menos 2a menos 0 é igual a 1, a é igual a menos meio. Agora que a e b foram determinados, é só substituir na equação que a gente marcou um pouco antes. Menos meio, ex seno de x, mais 0ex cosseno de x. Aqui vai zerar. Então vai ter y igual a menos e elevado a x seno de x. E por último, agora que ambas as soluções foram determinadas, é só usar o que foi concluído antes, ou seja, a solução geral será y igual a yh mais yzão. Então, a solução geral vai ser y igual a c1 mais c2 e elevado a 2x menos e elevado a x seno de x
dividido por 2, sendo essa a solução geral da nossa equação diferencial ordinária de segunda ordem não homogênea. Então, esses foram os exercícios, essa foi a resolução final. Então, agora finalizando, né, o trabalho, queria agradecer pela atenção e tenha um ótimo dia, uma tarde, noite, seja o que for. E muito obrigado.